Bom dia, turma! Vamos ter mais uma aula de redação e como primeiro tema da aula de hoje, o problema da personagem. Na aula anterior, aprendemos o que é personagem, é onde toda a história acontece em volta. O personagem é criado pelo autor. Aprendemos também sobre a fala do personagem e agora o problema da personagem. Em toda a história, a personagem principal, ela vive sempre um problema. O problema é a quebra de um equilíbrio provocada por outra personagem ou por algum motivo. A personagem, por exemplo, está tranquila e feliz em sua casa. E de repente a luz se apaga e ela não sabe o que fazer. Então, a partir daí, a história pode se desenvolver e assim surge o problema. Vamos agora fazer a leitura do texto. O título do texto é O Bichinho da Maçã. Façam a leitura, descubram quem é a personagem e o problema da história. Após a leitura, façam a interpretação do texto. Para contar a história, o escritor da história, o Ziraldo, ele usou algumas palavras e organizou a sequência da história como num conto de fadas. Você já deve ter lido ou ouvido algum desses contos. A história, ela tem começo, meio e fim. Para começar, destacamos antes do problema. Para continuar, que é o meio da história, temos o problema e a solução do problema. E para finalizar, terminar a história, tem o desfecho da história. Então, agora, vocês irão para a criação de texto de vocês, onde vocês estarão escrevendo uma história usando as palavras abaixo para criar a história. Dê um título à história de vocês, não esqueçam. Então, para indicar que um fato acontece depois do outro, você deve usar algumas expressões. Como exemplo, para começar a história, podemos usar era uma vez. Para continuar a história, pode ser certo dia, então. E para finalizar a história, pode ser felizes para sempre. Então, agora vamos à produção do texto. Pensem em uma história bem legal e não se esqueçam do título. Beijos e até o nosso próximo tema. Continuando com o tema da aula, vamos agora para a sequência dos fatos. O que as personagens fazem na história, ou falam, ou sentem, tudo isso constitui os fatos de uma história. E eles acontecem em uma sequência. Um fato vai criando outro. Vamos acompanhar a história da galinha ruiva e descobrir como é a sequência de fatos. Vocês puderam acompanhar no texto da galinha ruiva que os fatos eles estão ligados ao problema em que ela vive. Nos contos, é comum encontrarmos algumas palavras que ligam os diferentes momentos da história. Como disse, pode ser palavras ou termos como um dia, era uma vez, para começar a história. Para continuar a história, ou o começo do problema pode ser infelizmente, certo dia. E para finalizar a história e dar o desfecho, a solução final, pode ser passaram-se algum tempo, passaram a ajudar sempre, viveram felizes. Então, façam a criação dos dois textos, leiam as regrinhas, façam com capricho e boa produção. Beijos em todos!